faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Aleluia. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus é minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Pai, muito obrigada por nós estarmos aqui, Pai, Amém, nesse lugar Jesus. seguro, podendo te adorar Louvado e te seja exaltar, o ó teu nome, Deus. Deus. Nós sabemos que quando olhamos para os montes é lá o que o Senhor está, ó Deus. Basta ir no nosso quarto, fechar o olho e nós estamos no teu colo para curar nossas feridas, ó Deus. Que nós possamos ter intimidade dia após dia, ó Pai. Que nós possamos chegar em um nível de profunda intimidade contigo, ó Pai, que nós não tivemos no ano passado. Que nós possamos ter neste ano de 2022. Que a gente sempre tenha em mente, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Prepara os nossos corações e as nossas mentes nessa hora para a tua palavra, Pai. E que todo mundo que entrou aqui saia diferente da maneira que entrou, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos sido privilegiados com a presença soliana aqui conosco, nesse domingo, nesse fim de semana. E já hoje pela manhã fomos abençoados pela ministração dela, e agora à noite novamente nós vamos poder ouvi-la. Palavra com a Soliana, passar aqui, e ela
pode apresentar, né, os seus pais, a família que está acompanhando também. Graça e paz, queridos, amém? Uma boa noite a todos, motivo de muita alegria estarmos juntos mais uma vez. Estivemos aqui pela manhã, num tempo muito precioso, onde ouvimos a palavra de Deus, e agora retornando para mais um momento onde temos a certeza de que Deus continuará a falar aos nossos corações, amém, queridos? Para quem não esteve aqui pela manhã, o meu nome é Soliana, eu estou acompanhada dos meus pais, eu vou pedir para que eles se coloquem de pé, para que a igreja possa conhecê-los melhor. Nós somos membros da Igreja Batista Aeroporto, em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. E queremos agradecer ao pastor, a toda a liderança da igreja, pelo convite, a família da Alice que nos apresentou. E a confiança, acima de tudo, assumir o púlpito é sempre de uma imensa responsabilidade. E nós agradecemos a Deus e a vocês pela confiança que em nós é depositada nesta noite. E hoje eu estarei compartilhando um pouco do muito que Deus tem feito em mim e através de mim ao longo desses anos. E nós também estaremos compartilhando uma porção da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero refletir junto com os irmãos sobre os improváveis de Deus. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler somente o versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer imensamente por essa noite tão especial, porque nós temos certeza que antes de agendarmos essa data, o Senhor já tinha preparado este domingo para que estivéssemos aqui hoje, juntos, ó Deus, aprendendo mais de Ti e louvando, adorando, bendizendo o Seu santo nome, ó Deus. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que se faz aqui presente. E que neste momento onde a sua palavra foi lida e será explanada aos nossos corações, nós te rogamos que o Senhor fale conosco, como só o seu Espírito Santo pode, sabe, falar e ministrar a cada vida, a cada necessidade, ó Deus. Que seja uma noite de despertamento, que seja uma noite de gratidão, que seja uma noite de tributos, ó Deus, de honra ao teu nome, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a minha vida e usando mais uma vez como instrumento, ó Deus, que minha mente, cognição, minha voz, meu coração estejam totalmente voltados para o Senhor e usados pelo Senhor, para que a sua igreja, ó Pai, receba aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós te oramos, muito agradecidos que somos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu nasci sem os braços e com uma má formação nos meus membros inferiores, que não me permite caminhar. E a minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, os médicos só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, os médicos disseram para minha família que eu não ia sobreviver. Eles me deram apenas 5 minutos de vida. Portanto, se você está aqui hoje me vendo e me ouvindo, saiba que você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar viva. E hoje, contrariando todos os prognósticos, eu já estou com 25 anos de idade. E apesar das minhas limitações, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu escrevo com o pé. Eu faço todas as minhas habilidades e atividades com os pés. Eu pratico natação. Eu sou formada no inglês e no espanhol. Dou palestras desde 2010 e sou psicóloga pós-graduada em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu não estou dizendo o que eu disse até aqui, de que eu sou, eu faço, eu consigo alguma coisa, com o intuito de dizer que eu sou alguma coisa. Mas, sobretudo, para que você
perceba, veja, sinta e compreenda não que eu sou, mas que Deus é. E que tudo que eu consigo fazer hoje não é porque eu consigo fazer, mas é porque Deus faz. E Ele faz em nós e através de nós. E é isso que Ele tem feito na minha vida. Desde muito nova, os meus pais me ensinaram a não perguntar a Deus o porquê. Uma das perguntas que eu mais recebo nas palestras é se em algum momento eu questionei a Deus, como eu questionei a Deus. E meus pais, eles me ensinaram isso. A não perguntar o porquê. E sabe por quê? Porque quando a gente pergunta por quê, a gente sempre vai acabar sem resposta. Nós somos seres humanos com uma curiosidade ilimitada. A gente começa na infância, né? Vai ver a criança, ela quer saber o porquê de tudo. A gente cresce, a gente não externaliza tanto isso, mas a gente continua querendo saber o porquê de muitas coisas. Então, quando a gente pergunta o porquê, a gente vai ficar sem resposta. Não existe médico, advogado, psicólogo, psiquiatra, pastor, capaz de responder todas as nossas dúvidas e questionamentos. Então, nós aprendemos a trocar o porquê pelo para quê. Quando eu pergunto para quê, eu não quero mais saber o que aconteceu comigo. Mas eu estou perguntando a Deus o que eu posso fazer a partir do que aconteceu comigo. Então, quando eu pergunto para quê, eu sou levada à palavra de Deus, que me garante que há um propósito para todas as coisas. E é graças a esse propósito que eu e você estamos juntos aqui nessa noite. Em 2009, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, porque, além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. E eu passei por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos, e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. E depois da cirurgia, eu passei 4 dias na UTI, me recuperando. Foram dias bem difíceis, mas foram dias onde, mais uma vez, Jesus entrou com providência na minha história. Porque nós vemos na Bíblia que todas as vezes que Jesus entrou numa cidade, que Jesus conheceu uma família, que Jesus passou pela vida de alguém, as circunstâncias, elas tiveram que mudar e elas mudaram. Porque o nosso Deus é um Deus de transformação. E Ele entrou com providência no meu quadro clínico, naquela UTI. E eu comecei a melhorar mais uma vez, surpreendendo a todos e mostrando aos médicos que a última palavra sempre vem do nosso Deus. Com 1 semana de operada, eu tive alta, fui para casa. E mais uma vez surpreendendo, com 1 mês de operada, eu já tinha retomado todas as minhas atividades normais. Mesmo com os médicos dizendo que isso seria improvável. Então Deus tem o controle de todas as coisas. E é dele que vem o sim e o amém sobre a minha e sobre a sua vida, querido. Creia nisso. E quando eu me recuperei da cirurgia, eu comecei a buscar em Deus qual seria o meu propósito. Falei aqui agora que eu nasci e cresci crendo que Deus tinha um propósito para mim. Mas antes de operar a coluna, eu não sabia que propósito era esse. Eu não ia aos lugares contar meu testemunho. E a verdade é que eu não fazia ideia de como Deus gostaria de usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Mas a cirurgia, diversas vezes, eu achando que iria morrer, que tinha chegado ao fim. Quando Deus me deu uma nova chance, eu disse: Deus, se o Senhor me permitiu continuar aqui na terra, é porque de fato o Senhor tem algo a mais para fazer em mim e através de mim. E eu comecei a buscar que algo a mais seria isso. Até que 1 ano depois de eu operar, eu recebi um convite para dar pela primeira vez uma palestra motivacional, ou seja, compartilhar a minha história com um grupo de jovens, fora até mesmo do ambiente da igreja. E eu aceitei o convite, mesmo sem saber como seria, mas Deus ministrou no meu coração que eu precisava dizer sim para Deus.
E toda vez que a gente diz sim para Deus, a gente diz não para a gente mesmo. Eu tive que dizer não para minha timidez, eu tive que dizer não para as minhas limitações, eu tive que dizer não para uma série de coisas, para dizer sim ao Senhor e ao chamado do Senhor. E depois daquela palestra, muitas pessoas vinham até mim e diziam: olha, de alguma forma a sua história tocou meu coração. E eu entendo que eu preciso tomar um rumo diferente para a minha vida. E a partir daquele momento, Deus confirmou que esse era o chamado que Ele tinha. E desde então, eu e meus pais não temos feito outra coisa há 11 anos, a não ser dizer sim para o chamado de Deus. Irmãos, estou aqui hoje para dizer que vale a pena dizer sim para Deus. Que vale a pena dizer sim para aquilo que Deus tem para nós. E esse sim tem nos levado a muitos lugares e tem nos feito viver experiências sobrenaturais com o nosso Deus. Uma delas, muito marcante, foi que em 2011, Deus usou o trabalho do meu pai e nos enviou transferidos para La Paz, capital da Bolívia. Um lugar totalmente distante, onde nós não conhecíamos nada e nem ninguém. Mas nós fomos em obediência à palavra de Deus e a uma promessa. Eu falei aqui pela manhã sobre promessa, palavra e presença. E nós fomos na presença de Deus, confiados na sua palavra e sob uma promessa. A promessa de que Ele estava nos enviando para um lugar distante, porque outras pessoas precisavam conhecê-lo através de nós. E nós aceitamos e dizemos sim ao Senhor mais uma vez. Nos mudamos, ficamos 2 anos naquele país. Foram anos muito difíceis. Passamos por muitas dificuldades no que tange a acessibilidade, a deficiência, a fé, a vida cristã. Muitas dificuldades. Mas Deus cumpriu a sua promessa em nossas vidas. Ele abriu as portas para o meu ministério. Ele nos levou a muitos lugares na Bolívia. E nós vimos de perto muitas vidas serem transformadas pelo poder do nosso Deus. E tudo isso, porque lá em Números 23:19, vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E esse versículo nos deixa 2 perguntas. Por acaso falaria Deus e não faria? O Senhor prometeria e não cumpriria? Queridos, toda vez que Deus diz algo ao nosso respeito, Ele vai fazer. Toda vez que Ele promete algo para nós, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E Ele cumpriu nas nossas vidas a promessa e a palavra de que muitas pessoas o conheceriam através do nosso testemunho. Tendo cumprido, então, vivido os propósitos de Deus para nós na Bolívia, depois de 2 anos nós retornamos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, de onde havíamos saído. E eu voltei com o sonho que eu sempre tive, o sonho de estudar psicologia. E por que psicologia? Porque desde muito nova, Deus também ministrou ao meu coração que a minha profissão, seja ela qual fosse, também faria parte do meu chamado. Então eu sempre quis alguma profissão que me permitisse unir a minha história pessoal para levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para abençoar vidas. E aí Deus, eu digo que eu não escolhi a psicologia, Deus escolheu a psicologia para mim. Sempre foi muito nítido. Voltei da Bolívia, prestei o vestibular, uma prova normal como todos os outros candidatos, e eu passei na primeira tentativa. Como eu falei no início, eu escrevo com o pé, não tive nenhum tipo de diferença na hora da prova. E eu passei na primeira tentativa. Primeiro vestibular, fui aprovada. E entrei então na faculdade, muitas dúvidas, muitos questionamentos externos e internos, mas confiados na promessa de que Deus estaria comigo, como esteve até aquele momento, de que Ele estaria comigo por onde quer que eu fosse. E naquele momento eu estava indo para a faculdade, logo eu tinha certeza que Deus estaria indo para a faculdade comigo. E Ele foi, meus irmãos. Foram 5 anos desafiadores, prova de neuroanatomia, prova prática, estudo de campo, estágio, tudo que todo mundo fez, eu fiz. Eu nunca usei a minha deficiência como desculpa para nada. E na faculdade não foi diferente. Eu nunca deixei de fazer algo e disse, eu não posso porque eu não tenho os braços. Porque eu sempre entendi que o Deus que me colocou ali era o mesmo Deus que queria me sustentar até o final. E Ele sustentou. Depois de 5 anos de muito estudo, luta, dedicação, esforço, eu realizei o grande sonho de me formar em psicologia. 3 meses depois,
o Senhor abriu a porta de emprego para mim. No momento, eu gostaria que os irmãos gravassem o título da mensagem: Improváveis de Deus. Eu me formei num momento muito improvável. O Brasil já estava vivendo uma crise lá no final de 2018. Tudo dizia que não. Os professores falavam: vocês estão se formando, mas esquece, o mercado de trabalho agora não dá. E eu pensava, se não dá para quem anda e para quem tem os dois braços, o que eu posso esperar? E eu lembro que um dia eu fiz uma oração e eu falei: Deus, eu não estou me formando só para chegar num lugar e dizer eu sou psicóloga. Eu não estou atrás de título. Eu estou me formando para alcançar vidas. E para alcançar vidas eu preciso do Senhor. Eu lembro que eu fiz essa oração no final da minha graduação. E Deus abriu as portas, queridos. Eu fui a primeira de toda a minha sala a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Trabalhei em clínicas, consultórios. Atuo até hoje na área da psicologia clínica. Hoje atendo também online, um campo que surgiu aí devido à pandemia. Tem se fortalecido e Deus tem aberto as portas. No ano da pandemia também, Deus me concedeu a realização de um outro sonho, que era publicar a minha história. Eu falei de estudar, eu amo tanto a psicologia que ficou gravado na minha mente. Mas o outro sonho que Deus me permitiu realizar foi de publicar a minha história num livro, a minha biografia. E Deus sempre colocou também no meu coração que eu precisava ter um material, a minha história publicada, para que eu pudesse também alcançar e abençoar outras vidas. E de novo, num ano de improbabilidades, pandemia, portas fechadas, Ele me concedeu a honra de escrever e lançar o livro Muito Além de 5 Minutos, onde eu faço menção ao diagnóstico médico de que eu não passaria de 5 minutos de vida. E Deus, no livro eu mostro como Deus tem me feito ir além, e como Ele pode te fazer ir além também. Então, você que talvez tenha interesse em conhecer mais detalhes da minha história, pode estar nos procurando no final. Às vezes você quer abençoar alguém. Sabe quando a gente vem no culto, ele fica assim: o fulano tinha que estar aqui, minha mãe tinha que estar aqui, minha sobrinha tinha que ouvir isso. Agora você pode abençoar essas pessoas que não puderam estar aqui, mas que também podem ser alcançadas através do meu testemunho e do que Deus tem feito na minha vida. Então, queridos, tudo isso que eu falei aqui, ainda é pouco diante de tudo que eu tenho vivido em Deus, com Deus. Mas tudo isso mostra, comprova que eu sou um improvável, ou seja, eu sou uma improbabilidade. E eu quero te dizer nessa noite que Deus ama os improváveis. Deus chama os improváveis. Improbabilidade, segundo o dicionário, é aquilo que não tem chance, ou que tem muita pouca chance de acontecer. Algo que é improvável está mais perto do campo do impossível do que do possível. Se eu falo assim: é improvável que essa chuva pare agora, eu estou querendo dizer o quê? Que eu acho que é mais possível que a chuva continue do que ela pare. Então, improvável é quando o homem olha e fala assim: não tem jeito, não vai dar, não tem como. Queridos, quantas vezes eu e você ouvimos e reproduzimos falas como essa? É improvável, ou até mesmo é impossível. E a Bíblia está repleta de histórias de improváveis. Homens e mulheres que eram improváveis, como eu sou, mas que foram tremendamente usados por Deus na sua improbabilidade. O primeiro deles foi Moisés. Quando Deus chama Moisés e concede a ele a missão de libertar o povo do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida, no texto, no versículo exato que nós lemos, Moisés ele vira para Deus e ele responde assim: quem sou eu para tal missão? Quem sou eu para tal coisa? Queridos, quantas vezes nós dizemos para Deus: quem sou eu? E quando a gente diz quem sou eu, é como se a gente estivesse perguntando assim: Deus, o Senhor tem certeza? Deus, o Senhor não errou, não? Não era para o irmão do lado e caiu em mim, não? Quando Deus nos dá um chamado e a gente diz: quem sou eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor acha mesmo que eu vou conseguir? E quando eu digo isso, eu estou achando que eu sei mais de mim mesmo do que o próprio Deus que me criou. Porque se Deus, dono do universo, está me confiando uma missão e eu digo quem sou eu,
eu inverto as posições, eu começo a achar que eu sei mais do que o próprio Deus. Quem sou eu, Deus, para ir às nações, contar meu testemunho, pregar a palavra? Eu não consigo andar na minha própria casa sozinha. Quem sou eu para estudar psicologia? Eu preciso de ajuda e não eu que tenho que ajudar os outros. Quem sou eu? Eu poderia ter feito essa pergunta, um argumento para Deus muitas vezes. Quem sou eu? Moisés fez. E Deus deu muitos sinais para Moisés. Muitos sinais no encontro que eles tiveram, o primeiro encontro. E ainda assim, depois de todos os sinais, Moisés falou assim: Deus, mas eu tenho dificuldade em falar. Aqui nós vemos que Moisés ele tinha uma limitação, como todos nós temos. A minha é visível, a sua pode não ser, mas nós temos. Moisés tinha uma limitação. E ele apresentou essa limitação para Deus. Deus. E queridos, no capítulo 4, é muito interessante que Moisés fala assim para Deus. Moisés chega num ponto, ele estava olhando tanto para a limitação dele, que ele chega no ponto que ele fala assim: Deus, envia outra pessoa. Quão grave é quando nós dizemos para Deus: envia outro. Deus, tem outro que anda, é tão mais fácil. 98% das pessoas têm braço, o Senhor quer usar quem não tem, envia outro. Mas o texto vai nos dizer assim: e a ira do Senhor se acendeu contra as desculpas de Moisés. Você quer acender a ira do Senhor sobre a sua vida? Dê desculpas para Deus. Você quer que Deus se ire realmente contra você, sua família e aquilo que você faz? Continue dizendo: quem sou eu? Ou eu não posso. Envia outro. Mas Deus, ele disse para Moisés: Moisés, eu sou o grande eu sou. O que Deus estava querendo dizer para Moisés é: Moisés, eu não estou perguntando quem você é ou deixa de ser, eu estou te dizendo que eu sou o que sou. Queridos, quando nós olhamos para as nossas limitações, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições, nós vamos sempre cair no questionamento do quem eu sou. E é por isso que Deus estava convidando Moisés e está nos convidando nessa noite a deixarmos de olhar para as nossas próprias limitações e a olharmos somente para Ele, porque Ele é o grande eu sou. Aonde está o seu foco? Será que você tem focado naquilo que você não pode fazer? Ao invés de usufruir daquilo que você pode, sim? Quantas vezes você já agradeceu a Deus por ter braços? A maioria das pessoas diz para mim: nunca. E sabe por que nunca? Porque a gente acha que todo mundo tem, que é normal. E a gente acha que a gente não precisa agradecer pelo que é normal. Mas nessa noite, Deus me trouxe até aqui para te mostrar que nem todo mundo tem o que você tem. Que nem todo mundo faz o que você faz. Mas olha que coisa maravilhosa, você tem e você faz. Então faça. E faça para a glória de Deus. Faça e faça olhando para o grande eu sou. Um outro exemplo que está no livro de Juízes conta a história de Gideão. Gideão, irmãos, Deus chamou Gideão para libertar também os midianitas. E Gideão, ele vira para Deus e fala assim: mas Deus, eu sou o menor da casa dos meus pais. Então aqui nós vemos que Moisés tinha uma limitação, podemos dizer assim, física, ou seja, na fala. Ele achava que tinha dificuldade para falar. Aqui Gideão apresenta uma limitação social, talvez financeira. Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sou o menor do meu pai, da menor tribo. Gideão também poderia ter pensado: Deus, tanta gente aí com mais recursos, com mais capacidade, com mais potência para fazer. E o Senhor vai escolher o menor dos menores? Por que isso? E aí nós vemos que Deus olha para Gideão, no momento que Gideão está assim, arrasando com ele mesmo: eu sou o menor, eu sou pequeno, não dá para mim. Deus vira para Gideão e fala assim: poderoso guerreiro. Olha que interessante. No mesmo contexto, na mesma hora, Gideão se menosprezando e Deus chamando ele de poderoso guerreiro. Sabe por quê? Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa fraqueza, as nossas imperfeições.
Mas Deus vê a capacidade de manifestar a sua força em nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos problemas, dificuldades, Ele vê a cruz do seu Filho. Que tudo já foi feito, que o preço já foi pago. Então, muitas das vezes, nós só precisamos, queridos, mudar a ótica. Sabe como um óculos? Se eu estou sem óculos, eu enxergo de um jeito, se eu coloco o óculos, eu enxergo de outro. Eu preciso mudar a minha lente, a minha ótica, para enxergar sob a ótica de Deus. Gideão, aos olhos dele, não era ninguém. Aos olhos de Deus, ele era um guerreiro. Que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui se vendo não como talvez o reflexo do espelho diz, não como comparações de redes sociais dizem para você, não como o mundo tenta pregar padrões, mas que você saia daqui nessa noite se enxergando sob a ótica de Deus. Que você saia daqui nessa noite sabendo quem você é nele. E que você só é quem você é porque Deus é Deus. E sabe o que aconteceu depois que Deus disse para Gideão que ele era um poderoso guerreiro? Gideão foi e aceitou a missão. E Gideão se tornou também um improvável. Todas as vezes que esses homens, eles disseram não para suas impossibilidades, entregaram as suas improbabilidades para Deus, Deus transformou em potencialidade. O que aconteceu com Moisés? Se tornou Moisés. Está aqui pregando sobre ele ainda hoje. Foi, libertou o povo, passou por tudo que passou com o faraó, tirou o povo do Egito, conduziu o povo no deserto, abriu o mar vermelho, fez jorrar a água da rocha. Aquele que lá no início disse, mas eu não sei falar. Deus usou, Deus fez. Gideão venceu, mas venceu de um jeito que era impossível, era improvável, não, era impossível, matematicamente, humanamente falando. Gideão venceu todos os midianitas. A Bíblia fala que nem precisou lutar, né? Chegou lá, fez o que Deus mandou fazer e a vitória estava ganha. Por quê? De novo, não era por causa de Gideão, mas era pelo grande eu sou. E o terceiro e último exemplo dessa noite, nós vemos a história de Jeremias, ainda no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, e Deus diz, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi, eu te vi, desde o ventre da sua mãe. Deus faz ultrassonografia na gente, ele viu Jeremias lá no ventre da mãe dele, nem existia ainda na medicina, e Deus viu, porque ele forma a gente. Ele sabe tudo da nossa vida, Ele nos criou. Ele é o nosso Deus. E aí, Deus entrega para Jeremias também a sua missão. E aí Jeremias, ele também vai dizer, ele vai apresentar uma outra limitação. Ele vai dizer, Deus, mas eu sou muito novo. Eu sou muito novo. Quando eu comecei a ministrar, eu tinha 14 anos. Tinha gente que olhava para mim e falava, nossa, mas você é tão novo. Ou seja, Moisés usou uma limitação, né, talvez física. Gideão usou uma limitação social. Jeremias usou a limitação da sua idade. Sou muito novo. Os irmãos percebem que limitações sempre vão existir em todas as épocas, em todos os contextos, de todas as esferas. Se não for física, vai ser social, vai ser financeira, vai ser governamental, vai ser estrutural, vai ter limitação. Mas Deus disse para Jeremias, não diga que você é muito novo, porque eu estou contigo, eu vou encher a sua boca, os seus lábios, eu vou falar por você. E Jeremias também foi o improvável de Deus. Jeremias se tornou um grande profeta enviado às nações. Queridos, com esses 3 exemplos, nós aprendemos que o problema não está em ter limitação. Como eu falei aqui, todos nós temos e elas sempre vão existir. A questão está no que nós fazemos com as nossas limitações. Aonde nós colocamos as nossas limitações? Porque se as minhas limitações elas forem para o mundo, ou elas forem para mim mesma, o que vai acontecer? Elas vão me limitar.
Não parece óbvio que limitação limita? Mas não é não. A limitação só te limita se você colocar ela no lugar errado, sob a ótica errada. Porque quando você apresenta a sua limitação para Deus, tudo muda. Tudo na sua vida muda. Porque Ele transformou todos esses personagens que eu citei e muitos outros que poderíamos citar aqui. E Ele tem transformado na minha vida limitações em ações. Como eu disse aqui, improbabilidade em potencialidade. Deus não queria que Moisés soubesse falar bem. Deus não queria que Gideão fosse o maior dos maiores. Deus não queria que Jeremias tivesse uma idade específica. Deus só queria que eles dissessem sim. Deus só queria o coração. Assim como Deus só quer o nosso coração e o nosso sim nessa noite. E a partir dessa noite. Deus não quer o que nós temos, Deus quer o que nós somos. E se você entrega o que você é, a sua totalidade nas mãos de Deus, Ele te transforma numa flecha veloz. Porque Ele tem transformado uma menina sem braço, sem poder andar, com tanta dificuldade, que ouviu tanto não na vida. E transformou todos esses nãos no único e necessário sim, que é o sim que vem de Deus. O sim que vem de Deus derruba qualquer não que venha do mundo. E eu quero, a partir de hoje, te desafiar, te inspirar a você entregar tudo aquilo que você acha que te limita, tudo aquilo que você acha que te paralisa, tudo aquilo que você acha que te impossibilita. E você fala: Senhor, essa dificuldade não é mais minha. Essa dificuldade agora está diante do seu altar. Porque Deus diz: haveria alguma coisa impossível ou difícil demais para mim? E nessa noite eu estou aqui para te mostrar que não. Não há impossíveis para o Senhor. E Deus, Ele quer contar com você. Ele quer que nesse ano de 2022, Ele não quer só abençoar a sua vida, mas Ele quer abençoar outras vidas através da sua vida. Que você possa dizer sim ao chamado de Deus. Você pode sair daqui, você não precisa se lembrar meu nome, você não precisa se lembrar de onde eu vim, metade das coisas que eu falei. Mas eu quero que você lembre que se Deus tem usado alguém como eu, Ele pode e quer fazer muito mais através de você. Use os seus braços para a glória de Deus. Use o fato de você poder andar para propagar o evangelho de Deus. Use o corpo que Deus te deu para expandir o seu reino aqui na terra. E que nós, todos nós, possamos fazer parte dos improváveis de Deus. Porque não há nada melhor do que ser um improvável nas mãos do Senhor. Não há nada melhor do que quando alguém olha e fala: não tem jeito, e Deus mostra, e Deus faz, e Deus usa, e Deus abençoa, Deus multiplica. Que nessa noite você saia daqui dizendo sim para Deus e pedindo, orando, para que Ele te transforme em mais um improvável nas mãos dEle. E que a gente possa marcar a nossa nação, que a gente possa marcar a nossa geração, como Moisés, como Gideão, como Jeremias, marcaram as suas épocas. Que Deus nos abençoe e que levante um novo tempo, que 2022 seja um ano do improvável. Não se assuste com o improvável. Próxima vez que alguém que disser que é improvável, lembre-se que o improvável é tudo aquilo que Deus precisa para transformar uma situação. Deus abençoe. Eu vou pedir minha irmã que me ajude passando o vídeo. Vou transmitir um vídeo nesses minutos finais que vai mostrar algumas imagens mesmo do que Deus tem feito em mim. O impossível é pra quem não tem um sonho, quem não crê que pela fé tudo é capaz. Inalcançável é pra quem não tem o dom de transformar desejo em pontes pra chegar.
pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. Invencível quem nem pensa em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é sim o teu lugar. Mira no alvo então pra conquistar. O pódio é sim o teu lugar. Seja a flecha que vai a um lugar só. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. É a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. A gente nasce pra vencer. Amém, irmãos. Vale a pena ser o improvável de Deus. Vale a pena confiar no Deus que não falhou. E acredite, nunca falhará. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Talvez você entrou aqui aceitando um convite. Você ficou curioso porque ouviu falar que ia ter uma menina sem os braços, uma menina cadeirante. Você quis conhecer, quis saber de perto como é que era. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não veio aqui para conhecer uma menina sem os braços. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Você veio aqui não porque eu estava esperando você, mas porque Deus já tinha um encontro marcado com você. E talvez você entrou aqui sem conhecer o Deus que nós pregamos, que nós vivemos. Talvez você até conhece de ouvir falar, mas você ainda não viveu essa experiência de dizer: Senhor, eu sou o teu e eu também quero ser o improvável. Então, se nessa noite, enquanto a igreja ora, existe alguém que entrou aqui por uma série de outros motivos, mas que nessa noite teve o seu coração fisgado pelo Senhor, e você quer dizer sim a esse primeiro chamado, porque o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado da salvação. Que aceitemos o preço que foi pago. Se você deseja dizer o primeiro sim,
da sua vida para Deus nessa noite, você pode fazer um sinal com uma de suas mãos que nós vamos orar por você e com você. Ou ainda você talvez possa conhecer esse Deus, ter tido muitas experiências com Ele, mas em algum momento você se afastou. Em algum momento você deixou que as improbabilidades te dominassem e você parou pelo caminho. Mas hoje você quer retornar. Hoje você quer dizer o seu segundo sim. Fala: Deus, eu estou aqui, eu quero voltar. Quero voltar para a casa do Pai, quero voltar a ser improvável nas tuas mãos. Se há alguém assim nessa noite, nessas duas condições, de aceitar o Senhor Jesus ou de se reconciliar com Ele, você pode fazer o sinal. Homem, mulher, criança, jovem, idoso. Não há limites, não há improbabilidades, não há impossibilidades para o nosso Deus. E Ele te chama nessa noite. E ainda que você não faça aqui, neste momento, a sua confissão pública, mas eu quero te convidar a não dormir esta noite antes de dizer sim para Deus. A não vencer mais um dia antes de tomar a decisão que mudará todos os outros dias da sua vida. Eu não estaria aqui hoje se não fosse Deus. Não vale a pena seguir sem ser nesse caminho, porque Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Fora dele não existe outro. E agora você, igreja do Senhor, que deseja dizer o terceiro sim, você já disse o sim de aceitar Jesus, já disse o sim de estar na igreja, agora você vai dizer sim para o chamado que Ele tem, para os dons, para os ministérios, para talvez vezes que Ele te confiou algo e você disse: quem sou eu? Mas eu não tenho condição, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho idade, sou novo demais, já passou do meu tempo, mas eu não sei falar, mas eu sou tímido, mas eu tenho limitação. Quantas coisas você talvez possa ter dito para o Senhor. E nessa noite é o seu momento de pedir perdão a Ele em primeiro lugar e de logo em seguida dizer: eis-me aqui, usa-me, como o Senhor tem usado ao longo da história. Feche seus olhos comigo. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer imensamente pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus dos improváveis. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos chamou, que nos amou, que nos salvou quando éramos ainda pecadores. Porque todos nós já somos improváveis. Estávamos condenados às trevas, à morte eterna. E o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. E esse é o maior milagre que pode existir. O maior milagre o Senhor já fez em nós, que foi de nos alcançar. Obrigada, Senhor. E nessa noite o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor nos mostrou, ó Pai. Eu creio que o Senhor mostrou, porque a sua palavra jamais volta vazia. E o Senhor ministrou corações aqui. O Senhor falou o que eu jamais poderia falar por mim mesmo. E o Senhor me trouxe até aqui, ó Deus, para mostrar para os meus irmãos que não existem limitações diante do Senhor. Que não existem desculpas que se sustentem diante do Deus que sustenta o universo. Então, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós dissemos não para o Senhor, por todas as vezes que nós dissemos que era difícil demais, que não ia dar, ou que talvez como Moisés nós falamos: Senhor, manda outro. Mas nessa noite nós entendemos que o Senhor tem um chamado para nós, que o Senhor está falando conosco, e nós queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai. Usa, Senhor, os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos talentos, os nossos dons. Que o Senhor, em nome de Jesus, use os braços dos meus irmãos. Que as mãos dos meus irmãos sejam para glorificar o seu nome. Que as pernas dos meus irmãos sejam para ir livremente aonde o Senhor os levar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessa igreja, do pastor, sua família, todos os ministérios, ó Deus. Que essa igreja continue sendo uma referência aqui nessa localidade, Senhor. Que vidas venham se render aos teus pés aqui neste lugar. Deus, de uma forma também especial, nós queremos te agradecer e entregar nas tuas mãos a vida da Liz, ó Deus.
Obrigada porque a Liz é mais uma prova dos seus improváveis. Obrigada porque o nascimento dela, Pai, depois de 25 anos após o meu nascimento, mostra que o Senhor continua sendo o Deus da história, o Deus do propósito e o Deus da promessa, Deus. Muito obrigada, que o Senhor continue abençoando essa família e que a Liz se torne dia após dia um improvável nas tuas mãos, porque os teus improváveis são maravilhosos e magníficos. Da mesma forma, a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor cumpra em nós o seu propósito. Que o Senhor cumpra em nós o seu querer. E que 2022 seja não só um ano abençoado, mas um ano abençoador. Que as nossas vidas alcancem vidas para o Senhor. Nós te pedimos, te suplicamos e te rogamos, no nome de Jesus, o seu amado Filho Jesus. Amém e amém.